Olá, passarinhos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Josi. Vamos a mais uma live hoje, tá? Continuação da live da semana passada. Interpretação de realidade. Boa noite, boa noite. Marisol, Claudinha, Giza. Boa noite. Estão chegando, Laís. Boa noite. E aí, como é que foi a semana de vocês? Claudinha, um cheiro, minha amada. Como foi a semana de vocês com as informações que a gente trouxe na live da semana passada, hein? Fala aí pra mim, como foi a semana com as informações que a gente trouxe na live da semana passada? Vocês pensaram? Vocês observaram alguma coisa? Fala pra mim como foi pra vocês. Marcinha, boa noite. Olha, Paulo. Boa noite. E aí, vocês observaram alguma coisa em vocês ou no entorno de vocês? A Lai colocou, tive mais domínio do meu emocional. Muito bom. A gente fica mais perceptiva, né? Fica mais atento. Oi, Fê, boa noite. Boa noite. Estão chegando. Boa noite. Eu convido vocês a chegar na tranquilidade, porque eu pretendo fazer essa live de hoje numa energia mais receptiva, sabe? Que a gente possa abrir espaço dentro para a nossa consciência superior. Porque o que acontece? A nossa consciência superior, ela já sabe de tudo isso. O que a gente está fazendo aqui é aprender a abrir espaço para essa consciência superior. E para a gente aprender a abrir espaço para essa consciência superior, muitos dos pontos que temos incrustados dentro da gente precisa dar espaço. E aí que entra a consciência. A consciência começa a identificar, ou seja, você e eu, nós conscientes, começamos a identificar que não somos mais os pontos de vista contraídos. E começamos a olhar para essas partes dentro da gente e ir abrindo espaço. E quando a gente começa a abrir espaço, há espaço para o nosso eu maior. Então, entende? O intuito do todo e qualquer trabalho e compreensão aqui que eu trago e partilho com vocês é simplesmente trabalhar o nosso eu que está desconectado do nosso eu superior, do nosso eu maior, ou da verdade da fonte, para que essa parte de nós chegue a nós. Porque enquanto a gente está no extremo caos, ou preso em lugares de extrema contração, a gente não ouve essa comunicação. Assim como a gente não ouve a comunicação genuína da vida, por exemplo, de abundância e de amor que existe para todos. Mas porque não ouvimos, porque estamos imersos nesses barulhos internos de condensação, de incompreensão, de luta, de fuga. Então é por isso que a gente não consegue ouvir a nossa parte mais verdadeira. E o trabalho interno vai fazer isso, vai ordenar essas partes para que você tenha espaço para ser você, para que você tenha espaço para ser a sua melhor parte. Boa noite, boa noite, boa noite, Rafa. Massinha. Deixa eu ver aqui, que colar magnífico. Gostamos, né? Você sabe que gostamos. Eu quero convidar vocês para encaminhar essa live antes que a gente entre no tema, tá? Para que outras pessoas que talvez estejam interessadas possam receber dessa informação, tá? Então,
clica ali no aviãozinho, clica no aviãozinho e encaminha para as pessoas, porque nem sempre o Instagram entrega, para que a gente possa discutir. E a ideia é que essa live não seja longa, feito a live da semana passada, tá? Mas que ela seja de uma forma mais assertiva, gente, porque a ideia de trazer essas informações é para que você usem na vida prática. Não é para colocar na estante de meus conhecimentos, não, tá? Coisas que eu sei. Não, é coisas que eu uso na minha vida. Então, eu vou colocar da forma mais simples que eu puder, para que você já possa olhar para sua vida e entender com mais consciências, ó, isso aqui eu domino, isso aqui tá fluindo, isso aqui não tá fluindo, isso aqui eu posso melhorar. Tá bom? Então, usa o seu dedinho aí, encaminha, encaminha essa live para mais pessoas. Ih, cadê? Como é que eu saio da tela? Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram, que eu não vi. Giza, boa noite, gente. Gente, sonhei muito e percebi muita coisa pra liberar. Vamos. Bora. Libera geral. Mas sim, essa semana foi de muitas bênçãos e liberações. Gratidão, Karine, por me auxiliar. Ela botou Karina, mas você sabe que sou eu, né? A Marcia fez um processo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E com suavidade, com glória, porque existem lugares que são difíceis na gente, que quando a gente toca, a gente só falta correr de desespero. Mas a gente tem um jeito de ir chegando nisso da melhor forma possível, né? Da forma mais suave possível, porque a ideia é respeitar o seu processo, respeitar as suas escolhas, porque isso é uma primícia da existência da fonte, né? E a gente não vai fazer diferente. É uma primícia da fonte. Gente, só lembrando, a gente vai dar continuidade ao assunto da live passada. E eu realmente tenho a intenção que com essas duas lives, a da semana passada e a de hoje, você consiga olhar com clareza para a sua relação com a vida, tá? Então a ideia é que a forma com que a informação seja passada aqui é para você olhar e identificar, para que o seu eu consciente esteja ativo. O que é que se diz? Enquanto você não tiver consciência, né, das suas crenças, do seu subconsciente, você vai ser governado por eles e vai chamar isso de destino, né? E a ideia não é que você esteja consciente. O termo consciente é o alerta. Alerta no sentido do perceptivo. Perceptivo do que acontece com você, do que acontece na vida. Então, se você está consciente, quer dizer que as coisas você não é completamente pega de surpresa. Vou usar esse termo, tá? E você não entra na reclamação vã, porque você está alerta, você está consciente. Consciente de que, ok, as coisas acontecem, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência na vida é a vida varia, gente. Coisas acontecem, né? E a gente lidar com algumas coisas, como por exemplo a morte, como se fossem coisas que não acontecessem. Elas acontecem. Então a primeira coisa da consciência é entender que nada é fixo nem permanente. Essa é a primeira coisa. Um ser consciente entende que coisas variadas acontecem. A segunda coisa é você entender que aquilo que está sendo expresso na sua vida ou no mundo é criado. Criado por você, criado por outras pessoas, criado por um conjunto, mas é criado. Não é um acontecimento aleatório da existência, não, é criado. E a ideia de trazer essa live com interpretação da realidade, né, como as suas crenças, como o seu foco criou as suas crenças, é para abrir um pouco a nossa consciência a nível de indivíduo e a nível de sociedade, para como é que a gente polarizou tanto a vida. E por que como é que a gente polarizou tanto a vida, tá? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço, se eu for falar de um processo interno de elevação, parece que é uma batalha a ser
né? Uma batalha a ser travada. Não só uma batalha interna, mas uma batalha externa também a ser travada. Porque dentro da nossa percepção, tudo ao redor corrobora contra. Não é isso? Ou com vocês é diferente, no processo de vocês foi diferente, e nas pessoas que vocês conhecem é diferente. Fala pra mim, não parece isso? Vou me elevar. O que deveria ser, putz, vou me elevar, ótimo, é pra melhorar, é pra facilitar. Mas parece que é uma guerra, que é um caos. Que você vai enfrentar a batalha mais terrível da sua vida. Porque esse mundo é tão polarizado, mas tão polarizado, que ser natural demanda um grande esforço, não é isso? Demanda um esforço incrível. E eu quero trazer pra gente a percepção de que exatamente demanda esse esforço incrível, porque foi a interpretação que a gente foi dando da realidade. É importante a gente ligar esse Lé com o Cré, para conscientemente a gente começar a ter percepção da nossa mente do que a gente está focando. Pera, será que esse mundo realmente é tão polarizado quanto me parece? Ou tem algo da minha percepção aí? Chegaremos lá. Deixa eu só fazer aqui uma linha de tempo. Só pra gente ser coerente nas informações de hoje e ela ter um fluxo de continuidade da semana passada. Tá bom? Ela aí colocou, é isso. Semana passada a gente trouxe a percepção, a gente conversou um pouco, né? De que a gente já vem com um cunho de crenças. Muitas crenças, elas são registradas no período de gestação. A sua mãe, dentro desta encarnação material, foi seu primeiro mundo. E todas as impressões que foram absorvidas desse período de gestação e parto, elas geraram um cunho muito profundo de impressão sua de como era esse mundo, de como era essa realidade. Fora as crenças que você já trouxe, que eram suas, que vieram através da sua genética, que são as crenças ancestrais, crenças de alma. Quando você iniciou o seu processo de gestação, né, da sua gestação, você já foi experimentando este mundo e registrando impressões em relação a esse mundo. Então, essa primeira gestação te deu um prisma, um ponto de vista que você passou a reproduzir já na sua infância, tá? De acordo com esse prisma, ou seja, você já tinha informação. A gente já sabe que as crianças, elas têm personalidades diferentes, né? Tem criança que já nasce dodói, já nasce doentinha, e aí? Então, tudo já tem uma programação. E que não existe uma programação certa, uma programação errada, o que um é melhor que o outro, e por isso nasceu numa família melhor, em pais mais compreensivos, numa família mais rica ou numa família mais pobre. Não, isso é apenas um cenário, tá? Você, quando veio experienciar na materialidade, você recebeu um cenário, uma mãe, um pai, uma família, uma sociedade, um corpo com estrutura, com cabelo, com perna, com braço ou sem braço. Você recebeu um cenário para viver a sua experiência. Ok, para você lidar a partir de um cenário. A gente não começa todos com cenários iguais aqui. Cada um tem um cenário diferente para experienciar. E as crenças que você já vem, quer dizer, o cenário já vem com essas crenças, ou essas crenças geraram esse cenário, elas são retroalimentadas. Só que também falamos que ao longo da vida, você continua gerando crenças. A todo momento você está renovando as suas crenças. A todo momento, a todo momento. A todo momento. Eu falei para vocês que uma forma fácil de enxergar, entender crenças era a forma com que você se vê e a forma com que você vê a vida. A todo momento você pode fazer uma escolha diferente.
Lógico, isso vai depender do quão consciente você está. Se você estiver muito consciente, que mais uma vez vou repetir o que é estar muito consciente, significa que você está alerta para o que está acontecendo na vida. Se você estiver muito consciente, a todo momento você pode fazer uma escolha diferente. Se você estiver pouco consciente ou quase nada consciente, você é só fruto de condicionamento. E aí só são os programas que já estão instalados dentro do seu sistema, que vieram já junto com você, que já vieram da ancestralidade, que vieram da tua gestação, que vieram da tua infância. É só reprodução automática, tá? E você nem sabe o que foi que aconteceu na vida e por que aconteceu. Por quê? Porque esses programas, eles estão reproduzindo na sua vida e você os está reproduzindo de forma automática, de forma condicionada e não está consciente disso. E vou fazer aqui a analogia. Nós temos sistemas autônomos, né? No nosso corpo, como respirar, coração bater. A gente não controla nada disso, ele vai no automático. Só que a gente acaba fazendo isso para uma parte que não deveria ser, que é o nosso consciente. A gente deixa tudo no piloto automático e a gente simplesmente reage ao que já acontece. Significa que eu não estou consciente, eu não estou percebendo que o que eu vivo é criado ou por mim ou por mim e pelos outros, entende? Então a consciência vai fazer você estar atento, ver o que acontece, ok? E só repetindo. E a primeira consciência é: nada é fixo, nada é permanente. Ou seja, as coisas variam, o mundo muda, as coisas acontecem. Um ser consciente sabe disso. Então, quando algo diferente acontece, ele olha para aquilo e sabe que acontece e pensa, ok, isso acontece, eu vou lidar com isso. Isso faz parte da variação da vida. E a segunda parte é entender que as coisas que estão acontecendo na sua vida provêm de você. Tá? Então, trouxemos esses pontos. E nós trouxemos também os pontos de que, quando se fala de crença e de remodelar essas crenças, que pode ser chamado também de ponto de vista, existe a forma de remodelar as crenças, né? Em que você se adapta para essa vida, ou seja, eu remodelo as minhas crenças para me dar bem, já na forma com que o mundo funciona atualmente. E existe quando você remodela as crenças para uma nova versão de realidade. Que é aí quando você fala, peraí, não precisa funcionar só dessa forma. Pode funcionar dessa forma para outras pessoas, né? Mas eu também posso, neste nível, né, transcender aí o que a maioria acreditou que era uma realidade fixa. Porque eu falei, realidade fixa são só as leis universais, as leis que regem o universo. O resto é projeção das nossas crenças. E muitas coisas, inclusive a nível biológico, funcionam da forma que funcionam por nossas crenças. E eu até citei o tema de algumas doenças que são consideradas incuráveis. Elas são consideradas incuráveis porque é uma crença histórica, é uma crença de humanidade. Mas tem muitas crenças que são consideradas incuráveis, que quando a pessoa não tem essa crença dentro do seu sistema, ou quando ele tem uma vontade tão grande de viver, de modificar aquilo, que ele pula aquela crença, sabe? Ele bypassa, ele não acredita, ainda que ele tenha aquela crença, ele não acredita, o sistema dele funciona diferente. Eu até dei o exemplo, aqui não de doença, né? Mas de burlar, inclusive o biológico, das mulheres que não podem ter filhos, né? Não engravidaram, não geraram, não pariram, e a adotar uma criança, ela produz leite materno, o que biologicamente não deveria acontecer porque ela não gestou.
Mas dentro do sistema dela, o sistema dela dá um jeito, porque ela não aceita a limitação de não poder amamentar aquele filho porque ela não gerou. Ela não aceita essa condição, ela não cumpre essa crença e o sistema dela reproduz biologicamente. Até aqui, ok, aqui esse resuminho que eu fiz para vocês, ficou didático, ficou facinho da gente fazer um resumão, né, do que a gente trouxe na semana passada? Fala aqui pra mim, por favor. Mas sim, ok. Eu até brinquei um pouco, né, pra falar de grandiosidade, a partir das nossas grandiosidades. Ah lá, aí quando acontece uma cura, é o que se considera um milagre. Você pode considerar um milagre. Depende do que você considera um milagre, né? Depende do seu conceito. Você pode chamar de milagre ou você pode chamar de algo corriqueiro, algo que deveria acontecer. Tem um ser que é canalizado, que eles chamam Bashar, que ele fala assim, milagres são naturais, né? A gente colocou o termo milagre para algo que a gente considerava excepcional ser feito, ser criado, mas excepcional mediante a nossa crença, entende? Mediante a nossa crença. Se a gente tem a crença que biologicamente não tem como mutacionar as coisas, se uma cura acontece física, a gente chama de milagre. Mas a gente chama de milagre porque é as nossas crenças. Se alguém fala assim, se na crença de uma pessoa milagre é algo comum, ou seja, que esses níveis sejam transcendidos porque é só programação, a pessoa pode considerar que é algo normal. Mas independente de todo esse conhecimento aqui que eu trouxe, sabe o que eu digo pra você, Lai? Lai, você considera um milagre? Isso te estimula, isso faz teu coração vibrar? É um milagre pra você, então. Não se prendam a conceitos. Eu convido vocês a colocar o coração de vocês naquilo que desperta amor, que desperta paixão. Porque são essas energias que você se conecta, são esses níveis de emoção que vão abrindo sua consciência, que vão expandindo o seu peito, o seu coração. Então, se para você acreditar que é um milagre, expande, acredite. Não é porque alguém vem e diz que é não sei o que você precisa levar para você, não. Veja o que expande para você, o que faz você vibrar e expandir, tá bom? A Gisa falou que ficou e a Marluce também falou que ficou claro. Maravilha. Vamos lá. Interpretação de realidade. Como o que você focou ou o que a gente foca, né, cria as nossas crenças. E é como eu citei antes. Como é que a gente tem a impressão de que esse mundo é tão polarizado e como foi que a gente criou um mundo tão polarizado que a gente tem tanta coisa para resolver e que se torna tão difícil, não é isso? Fazer um processo de elevação. Então, a ideia é compreender para que a gente traga para nossa consciência, para nossa mente, de que não é tão difícil. Foi o que a gente focou e o que a gente continua focando que deu esse prisma da vida, que deu esse ponto de vista da vida. E eu vou dar um exemplo. Uma analogia, tá? Suponhamos que você vai para uma cidade diferente, tá? Que pode ser, sei lá, num estado divisa com o estado que você mora. Você foi dirigindo de carro para esse estado, tá bom? E nessa viagem que você fez de carro, sei lá, suponhamos que foi uma viagem de 2 horas, já nesse território que você não conhecia, que você queria conhecer, experienciar esse lugar. E nessa viagem de 1 ou de 2 horas, você levou assim 5 trancadas no trânsito, sabe? 5 trancadas que você, né,
Se assustou ali, 5 trancadas no trânsito. E já era dentro desse estado, dessa cidade. Se você passou aí dirigindo 1, 2 horas e levou 5 trancadas no trânsito, ou seja, 5 situações ali de risco, de perigo, né? Você, com o que você sabe hoje, você vai considerar que esse lugar, o trânsito é violento? Responde aqui pra mim. Vou fazer o exemplo só para você entender, caso não tenha entendido. Você foi para um lugar novo para conhecer, nova sociedade, novas pessoas, uma cidade diferente. E passou 1, 2 horas aí dirigindo nessa nova cidade. E nessa 1, 2 horas que você foi dirigindo no trânsito dessa nova cidade, você levou 5 trancadas, né, de outros veículos. Se você levou 5 trancadas de 8 veículos, você vai dizer ou pensar que esse lugar, ou que as pessoas desse lugar, ou que o trânsito desse lugar é violento? Responde aqui pra mim, embaixo, por favor. Esse trânsito é violento desse lugar aí que você estava conhecendo? Ou não, que é normal, que é tranquilo? Massinha colocou que as pessoas são desatentas. Ok. A Josi colocou, muito provável. Você levou 5 trancadas. Dirigiu 1, 2 horas, levou 5 trancadas ali que você quase... Eita! Quase rolou um acidente. A Fê colocou que sim. Mais alguém? A Giza, não necessariamente. Ia ficar pé da vida, mas daí a generalizar acho demais. Ok. A lá colocou, capaz eu chiar e dizendo, ô povo lento. De Jaina. Aí ela botou aqui, que dentro de mim já tá rolando um match. Aí lá colocou, eu sou a May super certa. Ok. A Marluz colocou que o pessoal de lá é afobado, com pressa, sem paciência. Muito bom. É comum, por exemplo, quando a gente vai para um lugar novo, dirigir 1 ou 2 horas, levei 5 trancadas, quase aconteceu 5 acidentes. É comum, eu vou dizer é comum. É comum, eu tenho a impressão de que o trânsito dessa cidade é violento. Isso é comum. 5 trancadas? Você vai dizer 5 trancadas, quase aconteceu um acidente. Outro dia eu tava com as meninas... Marcinha de que estão aqui? Marcinha e Giza. E aí eu queria entrar, um caminhão não deixou entrar, que eu precisava pegar um desvio, ele não deixou eu entrar. E aí eu fiz uma coisa com emoção pra gente não perder o desvio. Aí no susto você vai... Ai, Deus. Então, logicamente, dentro da lógica que adotamos no momento em que nós ainda estamos condicionados a polarizar os acontecimentos da nossa vida, nós realmente diríamos que essa cidade é violenta. O trânsito dessa cidade é violento e muito, porque se eu levei 5 trancadas, não foi 5 assim não, foram 5 trancadas. Com a forma com que a gente interpreta a realidade no automático atualmente, provavelmente, por mais que a gente não dissesse, mas nós teríamos a impressão de que aquela é uma cidade de trânsito violento, ok? E por isso, sei lá, eu ia ficar mais atenta, ia não sei o que, ia ter aí os métodos da minha mente. Só que, o que foi que eu falei? A forma com que a gente usa a lógica atualmente. E o que eu quero abrir aqui o ponto de vista é que talvez a nossa lógica já esteja polarizada. Sabe por quê? Porque nós condicionamos a inflamar. Nós condicionamos a prestar atenção no que incomoda, no que é desconfortável, por uma série de programações de sobrevivência. Como assim, cara? Vou voltar ao exemplo.
Se você dirigiu por 1, 2 horas, provavelmente passaram 500, 600, 700, 800 carros, 1000 carros por você. Se de 1000 carros passaram por você, 5 te trancaram, os outros não tiveram nenhum problema, dirigiram normal, percentualmente, significa que esse lugar é muito tranquilo. Percebe? Eu estou usando a lógica de dados para observar a nossa lógica de percepção. 1000 carros passaram por você, 5 lhe trancaram. Percentualmente, essa cidade não é perigosa. Entende? Porque 995 passaram por você tranquilamente, conviveram, deram espaço. Só que o que acontece? Como a nossa lógica é dentro da polarização, o nosso foco foi nos 5 que nos trancaram, e não nos 995 que passaram tranquilamente e cordialmente por nós. Vocês pegaram a essência desse exemplo? Agora a essência desse exemplo, de onde estava o foco, não nos 995 que passaram cordialmente, mas nos 5 que se trancaram, é que a gente polarizou todos os nossos julgamentos e as nossas dores. O exemplo do trânsito é só um exemplo prático, mas isso aconteceu ao longo da nossa vida o tempo todo. A massinha, temos a tendência a focar mais no negativo. E é isso, o foco foi pro negativo. E por isso, eu vi que era foco, massinha. E por isso, o negativo ficou grande. E eu criei uma interpretação, por exemplo, daquela cidade, de que aquela cidade tinha um trânsito violento. Registrei essa informação que esse trânsito era violento. Registrei, absorvi, acreditei nesse ponto de vista e ele passou a ser uma crença minha em relação àquela cidade. E agora uma crença fixada, ela vai começar a reproduzir uma nova realidade. Agora sim, isso é uma crença, porque é uma definição que eu tive por minha interpretação de que aquela cidade era uma cidade violenta. E agora, já que isso é uma informação que eu acredito que diz respeito à realidade daquela cidade, por fluxos de ressonância, agora sim, eu passarei a parear com os pouquíssimos motoristas desorientados que existem naquela cidade. E assim vira um fluxo de retroalimentação, de interpretação, fixação de ponto de vista, criação de crenças, projeção de realidade. E é assim que eu vou usar o termo que é um ditado que a gente diz. Nós criamos e manifestamos tempestades em copos d'água. Porque focamos na parte mais negativa ou mais contrativa em negação lógica de todo o resto contributivo que estava ali. Percebe? Fixamos esse ponto de vista, fixamos dentro do nosso sistema, e quando fixamos, nós já nos preparamos. Por exemplo, se eu acredito que aquela cidade é uma cidade violenta, eu já vou dirigir assim, ó. Então, entende como você fixa um ponto de vista e se prepara para lidar com aquela realidade. Por isso que você passa a reproduzir ela. E isso vira um fluxo até que você tenha consciência que a sua interpretação, ela pode estar sendo tendenciada e que você pode modificá-la para começar a modificar os pontos de vista, as crenças e o que você experiencia. Percebe? Massinha colocou:
como eu só paro na fila que não anda. É exatamente isso. Você tem essa impressão, você fixa esse ponto de vista, aí você começa a reproduzir ele porque você já se preparou, ou seja, você já começa a se incomodar. Essa fila aqui, a outra vai andar, a outra vai andar. E a outra anda, gente. E a outra anda. E aquela pessoa que tá demente na fila, não tá nem aí pra sociedade, é atendido logo. E isso, coloque pros pontos assim, que são os pontos mais difíceis na sua vida. Sei lá. Quantas vezes você pensou que as pessoas não te amavam? Tinha um monte de gente te tratando bem, fazendo não sei o que. Aí chega 3 ou 4 caboclos e caboclas na tua vida. Te tratam de qualquer jeito. E aí você fixa e acredita que as pessoas não te valorizam, não te amam, porque 3 ou 4 caboclos fizeram isso com você. Caboclos e caboclas. Quando quase milhões de pessoas trataram bem, perguntaram como é que você estava, como é que estava seu dia, nananana. Só que você prestou atenção nisso? Você prestou atenção naquelas pessoas que não te trataram bem, ou naquelas pessoas que eram chatas, ou naquelas pessoas... Se você perceber pela lógica proporcional, você percebe que nós polarizamos a interpretação da realidade. E como estamos fazendo um convite para a nossa consciência, sabendo disso, e eu vou dar só esse exemplo, gente, porque eu acho que esse exemplo é muito prático e vai ser fácil de você lembrar no seu dia a dia. Mas você pode levar esse exemplo para todas as áreas da sua vida. Tempo assim, caso sua mente ainda brigue, você faça essa coisa lógico. Pera, quantas pessoas fizeram diferente comigo? Ou quantas pessoas são assim diferentes no mundo? A gente fala, o mundo é violento, a gente tem um medo de sair na rua, a gente não, né? Porque gente... O povo que me conhece quase mal fala, gente, tá tudo certo. Mas vamos considerar assim, que ainda existe, vamos considerar assim não. Vamos considerar do jeito que a gente quiser. Existem umas poucas pessoas que acreditam que o mundo é violento, que tem esse ponto de vista, né? De que o mundo é violento. Só que, gente, a maioria da galera é tudo gente boa. Você já viu as pessoas que você conhece? São mães de família, são pais de famílias, é gente estudando, é gente desenvolvendo, é gente, procurando o que quer ser na vida, rindo de qualquer besteira, procurando formas de ser feliz. A maioria das pessoas são essas. É um percentual muito pequeno que tá ali para ferrar o outro mesmo. É um percentual mínimo de gente querendo prejudicar. Só que a gente interpreta que a maioria é todo mundo contra todo mundo. E aí você esquece de quantas pessoas te ajudaram na tua vida. Quantas pessoas te dão um bom dia gratuitamente? Como o cara da padaria é gentil, como a moça da verdura não sei o que, entende? Você esquece que tem a cara da banca da feira tá lá feliz vendendo as suas verduras, acordando 3 horas da manhã todo dia e fazendo sem nenhum problema. Percebe? Foi o seu foco. Você e outras pessoas focaram no mínimo negativo. E usando um termo que eu uso, e transformaram ele no boi de fogo. Uma tempestade no corpo d'água. Só que esse teu foco da realidade fez tudo ficar muito mais pesado para você. Porque a sua mente passou a estar adaptada para reagir ao negativo. Entende? É uma crença que já é sua, você já está adaptado, você já é desenrolado ou desenrolada para lidar com o negativo. O que significa que você está pronto ou pronta para a pior realidade.
Tá pronta para a pior realidade significa projetar ela, gente. Porque você solicita que essa realidade exista. E é importante que eu e você esteja consciente do dia a dia de que a nossa lógica, ela está polarizada. Não é porque o mundo é polarizado. Nossa lógica está polarizada. A gente olha para as diferenças, a gente olha para uma pessoa diferente da gente, às vezes a gente olha para uma pessoa que está simplesmente cuidando da sua própria vida e a gente se sente ofendido, ofendida. E isso tudo está acontecendo na gente. E tá na hora da gente olhar e falar assim, poxa, pera, a minha interpretação da realidade da vida tá polarizada. Então eu preciso estar consciente, porque isso vai acontecer no automático. Até eu desfazer esse condicionamento, até eu desfazer esse ponto de vista, até eu levar 5 trancadas no trânsito e não cair na reclamação no ponto de vista e dizer assim, foi 5. Foi só 5. Passaram o quê? 1000 carros por mim, levei 5 por conta de somar, dividir vezes média. Tá tranquilo a vida. Até a gente refazer esse comando, esse condicionamento automático de se sentir martirizado, apontado, errado, que alguém tá falando não sei o que, não sei o que. Pronto, Di já tá aí. Ótimo, vamos pegar exemplos de quem tá na live. Já falei da Marcinha e em uma situação com a Giza, com a Dija. Eu tava no sábado na praia com a Dija. Eu não vou contar o negócio não, porque senão vocês vão sair da live e vou ficar só rindo. Eu não vou contar inteiro não, e a Dija sabe por que eu não vou contar inteiro. Mas teve uma razão pela qual eu caí numa gaitada, né? A gente tava na água e eu caí numa gaitada. E tinham 2 moças lá embaixo, né? Que era uma área que tinha pedras de corais, sabe? Que acho que a maré começou a encher e elas não conseguiam sair, porque machucavam as pernas. Ó, a Dija gaitando aqui. Posso contar não, né, Dija? A gente mantém aqui a elegância. E aí elas estavam, sabe, tentando sair de lá e meio que caía, porque a pedra machuca o pé, até que elas conseguiram sair de lá. E aí teve um momento, e coincidiu desse momento que eu dei uma gaitada, elas estarem caindo lá embaixo e começaram a rir também. Quando elas chegaram perto da gente, uma delas chegou assim e falou, vocês estavam rindo da gente, foi? Aí eu assim, o quê? Ela lá embaixo, veja o que é interpretação e polarização da realidade. Ela lá embaixo achou que eu tava gaitando lá na beira da praia por causa delas, gaitando delas, que a gente tava rindo delas. E o bom ainda foi que ela veio se expressar, né? Porque ela poderia simplesmente acreditar dentro dela de que a gente tava rindo delas, né? Se sentir ofendida, ó, sozinha. Entenda que a maioria das coisas acontece sozinha, viu? É você no seu fantástico mundo de Bob e nos seus divertidamente, que cria o diálogo, cria a briga e fica ofendida. O bom foi que ela veio, né, quando passou perto da gente, perguntou, vocês estavam rindo da gente? Eu falei, não, só coincidiu, eu tava rindo de outra coisa, nada a ver, né? E coincidiu com o que vocês estavam rindo lá embaixo, mas eu não tava nem prestando atenção. Mas percebem? A lógica atualmente utilizada por muitas pessoas faz com que você já imagine e crie todo um enredo negativo e contrativo. Ou seja, automaticamente, só porque ela estava numa situação de, assim, tipo assim, oh meu Deus, e agora como é que eu faço? Meio... Ela achou que a gente tava rindo dela. Nada a ver. Mas um exemplo. Quantas mais coisas que às vezes você acha que a pessoa tá fazendo contra você, que na verdade a pessoa só tá sendo quem ela é. Ela é daquele jeito.
não é uma coisa que está acontecendo contra você. Se você estiver no seu centro da consciência, você vai dizer, essa pessoa é assim. Entende? Então eu não vou me ofender com ela porque ela é assim. Eu posso escolher não me relacionar e não deixar que ela seja assim comigo e ir para outro canto. Eu não preciso me ofender, me doer, entrar no errado de mim, dizer, não, porque comigo acontece isso, comigo acontece aquilo. Percebe? Interpretação de realidade. Você olhou, interpretou, acreditou numa coisa, criou um ponto de vista, e aí isso se transforma numa crença, e aí sim, você passa a projetar a sua realidade a partir disso. Ficou claro para vocês esses exemplos? Que aí vocês podem levar para várias áreas da vida de vocês. Várias das áreas da vida de vocês. Cá, como é que eu levo também para a área financeira? Se toda a sua energia está sendo gasta nesses conflitos internos, fica pouco espaço para a energia de abundância fluir. E quando eu falo energia de abundância não é só você ganhar dinheiro não, tá? Porque dinheiro é uma das formas de troca aqui. A abundância, ela tem muitos formatos. Mas se você começa a acreditar que o mundo que tem muitas pessoas que estão contra você, contra o seu processo de facilitação, contra a sua alegria de viver, como é que a abundância chega a você? Você não acredita? Você acredita que as pessoas estão contra, você acredita que existe, sabe, forças ocultas contra você. Que pode até ter, gente, mas não é a maioria. Ninguém tá dizendo que não tem, entende? Ninguém não tá dizendo que não tem. Só tá dizendo que isso não é uma realidade como maioria. Tem tudo. Tá dizendo que eu acho que a violência não tem? Claro que tem. Mas quando eu digo que é violento, é porque eu tô dizendo que a maioria é sim. E eu sei que não é. A maioria é gente de bem. Eu moro num bairro que é subúrbio, que já foi chamado de bairro da morte. Mas mesmo na época em que era chamado bairro da morte, e tinha muita morte aqui, a maioria era tudo gente de bem. Pai de família, mãe de família, que vai, que trabalha, que no seu final de semana se diverte, entende? Então, é muito importante que você e eu tenhamos clareza que somos nós que estamos polarizando. Porque isso é uma coisa que nem os nossos mentores e ajudadores espirituais podem fazer por nós. Percebe? E eu falo isso com propriedade de causa, porque em muitos dos meus momentos, assim, sabe? Dos meus loops de sofrimento. Eu já falei pra vocês que houve época que eu não podia ver um sofrimento, que eu era encantada por sofrimento, né? E assim, eu experienciava muita dor, gente. Esse meu corpo aqui, eu faço liberação direto, por quê? Porque dentro da minha experiência, eu interpretei as minhas experiências todas com muita dor, e isso criava um fluxo de mais repetição de dor. Aí o que acontecia? Eu, incrivelmente, eu tava até outro dia dando toques de, gente, eu nasci no lar de super amor. Embora eu tivesse questões desde muito cedo familiares, eu tomei consciência que eu nasci de um lar com pessoas assim que são muito amorosas. Mas eu não conseguia ver. Por quê? Porque a minha interpretação estava polarizada. A minha visão só estava prestando atenção nos erros daquelas pessoas e nos incômodos que aquelas pessoas me traziam. E aí, eu vou dizer para vocês sinceramente, eu sou muito bem tratada pelas pessoas. A maioria das pessoas são extremamente cordiais comigo. Mas assim, é extremamente. Você vai dizer, cara, porque você é cordial com elas também, mas isso acontece. Gente, as pessoas são cordiais comigo. Muito, não é pouco não. É muito. E sempre foram muito cordiais comigo. Só que mesmo na época, assim, sempre foram muito cordiais comigo, sabe? Desrespeito era pouquíssimo. As pessoas sempre foram muito cordiais comigo. E eu me sentia mal.
porque tinha especificamente fulano ou beltrano, que pelo momento da vida de fulano ou beltrano, a gente não tava compatível para aquela pessoa me dar amor, porque não tava, gente. E aí eu vivia assim, e eu lembro que eu via assim meus ajudadores falando assim, aí tipo assim, 10 pessoas vinham, me tratavam bem, falavam não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu passava assim, né, por essas pessoas. E eu via assim os mentores falando, olha, olha, olha. Aí o que vinha na minha mente? Aquela pessoa aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas tem 10 aqui te tratando bem, te reconhecendo, dizendo que você é uma pessoa boa, que vai pra frente, que vai... Aí a sua mente volta de novo. Mas aquela pessoa me tratou mal e não sei o que. Eu via o tempo todo a minha egrégora mostrando assim, tipo, você não tá vendo, não? Olha aqui. Aí a mente voltava de novo. Problema, dificuldade, o sofrimento. E é muito provável que isso também aconteça com vocês. E isso é só uma interpretação de realidade que pode vir para o seu domínio. Que inclusive, se você entender isso, você vai começar a perceber as crenças que você tem. Porque você vai começar a notar que não condiz com a verdade lógica. Vamos colocar assim? É feito você se sentir feia. Um passa por você, tá linda, tá linda, tá linda, você sou feia. Você fala, peraí, não tem lógica, significa que eu tenho alguma crença. E aí você pode começar a trabalhar isso. Entende? Então, a gente pode pegar esse conteúdo aqui para você usar na sua vida prática. Para você começar a perceber onde você está polarizando e dificultando todo o seu caminho pela interpretação que você dá através do seu foco. E eu sei que essa interpretação vem automático, né? As vozes da minha cabeça também falam muita coisa. Aí eu vou, olho e falo, isso são só as vozes da minha cabeça. A minha consciência olha, analisa e fala, tu não tá vendo que aquela pessoa não tem condições de hoje te tratar diferente? Por isso que ela foi assim. Você não precisa se ofender, porque alguém que está num momento de conflito passou e nem falou com você, ou então passou e não fez o que você, sabe? Você olha conscientemente, você consegue ver o que aquela pessoa pode ou não pode fazer, tem ou não tem condições de fazer, né? E aí não se sente magoado, não se sente ofendido. E se for, não, aquela pessoa realmente é assim, você conscientemente percebe que aquela pessoa é assim, e aí pode escolher dar um rumo diferente para suas escolhas e para sua vida, percebe? E é muito importante que você tenha clareza dessa interpretação de realidade que acontece o tempo todo. Para você começar a despolarizar tudo isso. Gente, as pessoas são muito gente boa. Pelo amor de Deus. Gente, na frente da minha casa tem um barzinho que é um boteco. É um boteco mesmo. Né? Não é bar não, é boteco. Daqueles moços que já são fixos, sabe? Que 7 horas da manhã já estão lá. Eles são cordiais, gente. O cara pega as minhas correspondências e tudo mais. Olha. Quer dizer, não, que os espiritualistas, eles são não sei o quê. O cara do lado que era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que eu não vou falar o que é que não sei o quê, tá? Aí outro dia, ele casou, aí a mulher dele, ele não ia com a minha cara. Aí a mulher dele chegou assim pra mim na frente dele e falou, você é muito linda. A mulher dele gosta de mim, ele não gostava, aí a mulher dele gosta de mim, aí os filhos dele falam comigo, aí ele passou a falar comigo. Olha que coisa maravilhosa. Entende? A vida ali, ó, tá comunando pro bem, a não ser que você polarize. Se a gente não estiver segurando a nossa mente, a nossa interpretação na polarização, naturalmente as coisas se arranjam de uma forma contributiva. Porque o ser humano, de uma forma ou de outra, contribui com o outro. Ele vai contribuir com o seu estado de consciência? Sim, mas ele sempre contribui. Isso é orgânico. É não, Cá. Será que você não está interpretando?
Será que não são as dores acumuladas e aquelas interpretações? Será que não foi o bicho papão que você viu da realidade? Mas cá, o extrafísico é uma briga. Tem a frequência que é uma briga e tem a que não é, gente. Entende? Qual é que você está focando? Porque a que você está focando é a que você polariza e fixa na sua realidade. Ok, isso existe. Ainda que fosse, gente, um percentual menor de coisas boas, de pessoas boas e genuínas, você ainda assim teria a possibilidade de focar nesse aí, para que esse seja a sua realidade. Ainda que fosse. Ainda que da humanidade toda só 10% fosse gente boa e o resto fossem pessoas, sabe, que querem o mal dos outros, você poderia focar nesse 10% para que ele fizesse parte da sua vida. E isso nem precisa, porque não é a situação. A maioria é gente boa, muito boa. Só que às vezes é só gente diferente de você, que tem pontos de vista diferentes, que cria a vida diferente, que está em momentos diferentes que o seu. E por isso quer coisas diferentes e acredita em coisas diferentes. Amassinho, julgamentos e críticas levam a essas situações. Exatamente isso. É o foco. A gente olha e já pensa que o outro tá errado. E eu não tô dizendo que é porque você não é um ser iluminado que você faz isso. Eu tô dizendo que isso vai acontecer dentro da sua mente. O ser consciente entende e sabe que não é tudo que passa pela sua cabeça. Observa o que passa pela sua cabeça e fala, não, isso não procede. Isso não é. Entende? Porque senão você vai ficar preso a vida toda em polarização e é assim que a gente vai criando uma sociedade de polarização, de separação e de grupos. Um dia você foi, sei lá, o grupo dos partidários, o grupo dos cristãos, e daqui a pouco você vai ser do grupo das novas eras, mas sempre separados. Entende? É a nossa polarização, gente. Se existe... A facilitação existe, a gente acha que a gente está galgando ela, mas ela existe. Se a gente parar de focar no que é contrativo, que nem é lógico, foi apenas um foco que a gente deu à dor, ao sofrimento. E por isso, a gente colocou uma lupa, sabe, em cima. E essa dor, esse sofrimento começou a parecer maior do que realmente era. A vida começou a parecer ser mais difícil do que realmente era. Eu lembro que até muito pouco, sabe, minha mente acreditou que eu tinha poucas pessoas assim próximas para me relacionar. Eu entrei num loop. Sabe, comecei a me incomodar com algumas coisas e comecei a prestar atenção nessas algumas coisas. E aí a própria mente, sabe, o meu próprio foco me levou para um loop. E aí do nada eu comecei a acreditar que eu tinha assim poucas pessoas, sabe, para colaborar, para interagir. Só que isso não aconteceu, gente. Eu fui me afastando. E aí depois que o looping passou, várias pessoas assim, gente, mas essa pessoa sempre me apoiou. Eu que nunca mais fui falar. E aquela outra, gente, inclusive eu tô devendo falar com essa. Eu comecei a ver que tinha um monte de gente. E um monte de possibilidades. Que achava que porque... E criei pontos na minha mente de que eu tinha mudado. Eu lembrei, gente, essa pessoa me apoiava, fazia tudo por mim, me levava pra casa dela, não sei o que, não pedia nada. Eu falei, gente, eu tava doida. Eu tava doida, por quê? O meu foco, ele começou a entrar em viés de desespero. E ele esqueceu tudo que era vida que estava aí. Tudo que era lindo, tudo que era possibilidade, tudo que era encanto. Foi só o meu foco. Eu fiz, em qualquer momento que eu quiser falar com qualquer coisa, vem cá, vem embora, cara. Não, fiz, olha. E por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque isso com certeza acontece com você.
Às vezes você vai trilhar um caminho de elevação e você se sente abandonado porque você abandona as pessoas. Você acredita que, sabe, não tem mais ninguém só porque você agora tá num caminho e pensa diferente. Mas é você que se afasta deles. Você que separa. Mas, cara, tem aquela galera que começa a se jogar contra mim. Tem, mas não são todos, gente. Não são todos. Se você não virar um pregador da nova era, querendo converter todo mundo, não vai ter grandes problemas. As pessoas vão conviver com você do mesmo jeito. Falem pra mim. Vocês compreendem? Porque isso tudo é para que a gente possa trazer para nossa consciência de quando acontecer, porque isso vai acontecer. Isso não vai parar de acontecer, tá? Quando acontecer e você vê isso chegar, você perceba que é a sua interpretação da realidade. O mundo é bom. Eu vejo gente boa e esforçada todo dia. Tem parente minha, gente, que faz não sei o que na casa dela e manda o marido trazer aqui pra eu comer. Pelo amor de Deus. Já pensasse que a pessoa faz isso? A pessoa faz uma comida pra ela, aí faz mais e manda o marido trazer pra mim. Que glória! Que mundo é esse maravilhoso? Entende? O mundo é bom. Talvez você esteja fazendo um caminho de esforço que seja muito descomunal, porque você interpretou que não era. E aí você começou a criar condições de dificuldades. E quando eu falo isso, não é para você dizer assim, putz, foi tudo eu que fiz. Não, é para você que entenda que isso tá no seu domínio de consciência. Você precisa fazer esse exercício diário. Quando o julgamento vier, quando a crítica vier, quando o foco polarizado para o negativo vier, você perceber que isso é só um condicionamento e que você pode redirecionar o seu foco e deixar que essas possibilidades cheguem até você. Tem gente o tempo todo querendo te ajudar. Por quê? Porque elas detêm conhecimentos, informações que para elas é natural ajudar você. Só que se você não tiver aberto ou aberta para o fluxo da abundância, você não conecta com isso. Você nem chega a pedir a pessoa isso. Às vezes a pessoa tem a resposta que você precisa, mas você não está cogitando a possibilidade que isso está disponível. Porque você acreditou que o mundo está contra você, que as pessoas estão contra você, que porque você está fazendo um processo de elevação, vai estar tudo contra você? Eu não sei. A Fernanda... A Fê, desculpa. Vaguei aqui, Fê. Receber ajuda gera dívida? Por que geraria dívida? Ajuda? Dívida? Eu não tenho esse ponto de vista, sabe? Só que depende de como você recebe essa ajuda. Se você recebe essa ajuda de um lugar de transbordo, sabe? É abundância chegando, é meu irmão vindo junto. Não é que eu tô pedindo a ele porque eu tô necessitado e preciso. É um transbordo. Então tudo bem. Por exemplo, eu vou falar aqui um campo que pra gente a gente ainda tem muito paradigma pra ver. Se eu amo você a nível de transbordo, eu amo você, mas é a nível de transbordo, não é a nível de troca. Se eu amo você a nível de transbordo, eu fico devendo, você fica devendo a mim? E aí eu vou fazer agora um aparato para perguntar para vocês. Quando vocês ajudam alguém, porque não é porque você quer salvar a pessoa, não. Pronto, vou dar um exemplo. Sabe quando você vê alguém, alguma coisa que lembra alguém e você compra aquele presente para aquela pessoa? Sabe? Porque assim, você foi tomado por essa alegria e por esse amor. E aí você quer comprar aquilo para a pessoa. Quando você faz com essa energia, essa pessoa está em débito com você? Essa pessoa precisa devolver esse presente para você? Fala aqui pra mim. Eu só vou explicar a lógica, tá, Fê?
porque isso vale muito para todos nós. Fala aqui para mim. E eu quero pegar a energia para vocês entenderem que a diferença é a intenção, tá? A intenção. Você viu um presente, né? Você viu uma coisa e lembrou muito de alguém, isso te trouxe alegria e você quis dar para a pessoa aquilo, né? Isso vem desse sentimento, né? Eu gosto muito de comprar pessoas para presente para as pessoas assim. Eu não gosto de comprar porque eu tenho que dar. Eu gosto de comprar, sabe, quando me vê essa alegria genuína. Dentro do teu sentimento, essa pessoa precisa te devolver esse presente, te dar um outro presente em algum momento da vida, ou simplesmente a tua alegria estava em dar, se lembrou dela, eu quero te dar. Foi um transbordo, fala pra mim. A Massinha, claro que não, eu me sinto super feliz em dar e presentear. Mas alguém tem algum ponto de vista sobre isso? Mas eu tô falando dessa energia em específico, tá? A Marluce, não, foi de um lugar de entrega. Muito bem. Mais alguém? Quando essa ajuda e quando esse amor vem de um lugar de transbordo... Ai, peraí. A Sila colocou, gosto de dar e ganhar presente da mesma forma, quando deu vontade, isso. A Fê colocou, falo por causa da lei do equilíbrio entre dar e receber. Perfeito, Fê. Eu tô falando dessa energia exatamente para esclarecer que existem diferenças. Quando esse amor vem de um lugar de transbordo, essa ajuda vem de um lugar de transbordo, não há dívida. Porque é a própria vida presenteando a própria vida. É assim como a fonte está transbordando o tempo todo e não está cobrando nada da gente. A gente que acredita que deve. Aí a gente cria ideias de merecimento, porque se eu recebi alguma coisa, eu preciso merecer. A gente esqueceu o transbordo, sabe? Isso é um princípio. Isso foi um transbordo, isso veio de uma alegria genuína, do que estava disponível. Isso não foi cobrado. Você não cobrou a pessoa para fazer alguma coisa, entende? Isso não foi cobrado. Fê, Fernando, Miquitito, no cheiro, meu querido. Gratidão. Voltando. Isso não foi de um lugar de eu tô cobrando a você, você tá me dando. Isso é um nível acima, tá? Que tá disponível pra gente. Só que a gente precisa estar disponível para esse nível também, que é o nível do transbordo, tá? Que é o nível do transbordo. O nível do transbordo, ele vai chegar para quem também está na mesma frequência. A lei do equilíbrio não deixa de existir entre dar e receber. Entende? Você vai trabalhar e o seu chefe vai lhe pagar no final do mês. Não deixa. Mas se por alguma razão, no coração dele, ele sentir de te dar um dinheiro a mais. Por quê? Porque veio no coração dele. Você não deve nada. Veio de um nível de transbordo. E existe essa frequência de transbordo. Mas essa frequência de transbordo não vem do lugar de eu vou salvar você. Eu tô retirando o teu poder, sabe? Quando você dá para alguém, tipo, no ponto de vista de que a pessoa não consegue por si só. Aí a lei do equilíbrio, aí você está na frequência da lei do equilíbrio. Se você estiver na frequência da lei do transbordo, você pode receber ilimitadamente. Porque aquilo é um transbordo, é a vida dizendo que está sendo abundante. E você não está recebendo aquela ajuda porque você não conhece, não consegue. Não se trata disso. Se trata de amor, gente. É um transbordo. É a vida pulsando, sabe? Sabe quem tem muito amor e vai segurar como? A pessoa transborda. Pronto. Ela, na verdade, ela tá nem aí para quem tá indo. Ela tá transbordando. Então, este nível de ajuda existe. E se a gente não colocar critérios, a gente recebe. Ela não é para nos salvar.
ela é a própria vida, amando a própria vida. Pessoas serão cordiais com você, ponto, porque elas transbordam isso. Então existe a lei do equilíbrio quando você está na frequência do dar e do receber, e deve ser equilibrado, sim, por quê? Porque todos têm poder e todos têm o direito de exercer o seu poder. Se você está dando demais, você pode estar tirando o direito do poder da outra pessoa. Então, ok, isso também existe. E existe a frequência do transbordo. E se a gente não tiver no julgamento, a gente pode receber coisas que estão disponíveis pra gente. Pessoas que são cordiais, pessoas que elas estão dando porque elas podem dar. Elas não têm critério, entendeu? Nenhum transbordo existe critério. Se você chegar para uma pessoa e que transborda, que estiver dando alguma coisa, sabe? Falar, por que você tá falando isso? Ela vai nem saber, vai falar o quê? Ela não tá nem percebendo, ela tá fazendo. Não há pensamento, não há julgamento, ela simplesmente vai lá e faz. E transborda e ama, sabe? E isso pode ser alguém que tenha recursos e faça isso e transborde para os outros. Pode ser alguém que transborde através da sua arte. Alguém que transborde através do seu conhecimento. Quantas vezes eu vim fazer lives aqui por transbordo? Tipo assim, gente, eu quero tirar isso. Quem tá devendo pra mim? Vocês não estão devendo nada. Era um transbordo, sabe? Então isso também tá disponível. E se a gente abrir espaço, isso chega também pra gente. E se a gente abrir espaço, a gente também vai experienciar estar num nível de transbordo para alguma coisa, né? A gente precisa transbordar tudo, não. Mas existe, às vezes, alguma coisa que você tá transbordando, sabe? Tipo, o dia que, sei lá, você ficou feliz com alguma coisa e saiu rindo para todo mundo, foi transbordo. Ou saiu dando bom dia aleatoriamente, foi transbordo. Transbordos existem. E ninguém deve a ninguém por transbordo, porque é a própria vida. E muito grata, Fê, por ter trazido isso, porque essa energia de transbordo, essa energia linda, ainda não estava no contexto do que eu estava falando, e graciosamente, pela sua dúvida, teve espaço da gente elevar para esse nível de frequência. Então eu sou muito grata, viu? Ela colocou que lindo receber essa informação, a massinha. Então eu tenho que ter o cuidado em dar em demasia, e isso pode interferir no processo de conquista pessoal dela, materialmente falando, nesse dar. Aí você tá falando do nível da frequência de dar e receber. Sim, se você tá dando para alguém para salvá-lo, porque, né, você acredita que precisa salvá-lo de alguma forma, você tá automaticamente dizendo no campo que aquela pessoa não tem condições, que ela não tem poder, que ela não tem capacidade, você quer salvá-lo. Então, internamente, sabe, já ouviram falar das histórias das pessoas ingratas, que a gente fala, eu fiz tudo por você, e a pessoa se voltou contra você? Foi exatamente isso, porque você avançou. O seu dar não era genuíno. O seu dar queria exercer poder sobre aquela pessoa. Você queria transformar a vida daquela pessoa no que ela não estava querendo transformar. Tirando o direito dela de fazer por ela mesma. Você poderia até ajudar, mas você foi... E aí, em algum momento, inconscientemente, essa pessoa se revolta contra você. São os chamados ingratos, né? Fiz tudo por você e você não me devolveu. Quando é de um lugar de transbordo, você nem nota que a pessoa não devolveu, entende? Então, são frequências diferentes, né? Se a tua ajuda foi de um local de transbordo, se a outra pessoa foi embora e não sei o que, não falou nada, você fala, tudo bem. Percebe? Mas quando vem dessa relação de poder, ou às vezes de culpa, é que você entra na frequência da lei do equilíbrio entre dar e receber. E é aí que essa pessoa energeticamente fica com dívida com você. Então, é aí que existem as formas de equilibrar, tá? Mas lembrando, são coisas diferentes. Existe o dar e receber, a troca mesmo diária de trabalho, isso é uma lei de dar e receber. Ou até mesmo as trocas de relacionamento, elas pedem essa lei
do equilíbrio, de troca e de cuidado, entende? Essa lei, ela não deixa de existir. Ela continua existindo e é muito importante que ela exista. Por quê? Porque todos são importantes, todos têm poder e todos devem ter espaço para exercer o seu poder, né? Exercer a sua capacidade de dar, de gerar, não é de dar, mas de gerar, né? Então, por isso que existe essa lei do equilíbrio. E ela continua regendo. Mas existe também esse transbordo. Elas coexistem, só são frequências diferentes, tá bom? A Márcia, eu tenho que ter o cuidado de dar em demasia. Isso, acho que eu já li, né? Ah, tá. Ou não li? Li. Me dispersei. Márcia, grata, Fernanda, sua dúvida me gerou esse questionamento. Muito bom. E aí, gente, vamos voltar para o tema. Vocês entenderam com clareza? Primeiro, que é a sua lógica que fez a interpretação polarizada, né? Gerando as suas crenças e gerando uma realidade um pouco mais polarizada. E que isso tá no teu centro de poder. Por quê? Porque isso não é uma coisa só que você fez há um tempo atrás e tá a todo tempo e agora já tá marcado eternamente. Não. A interpretação de realidade e a fomentação de crenças está acontecendo o tempo todo. O tempo todo coisas acontecem e você gera interpretações sobre essas coisas que acontecem. Então, quer dizer que a qualquer momento você pode começar a entender que você estava polarizando você e muitas outras pessoas e prestar atenção nas oportunidades, na parte fluida que está disponível, que inclusive para facilitar a nossa vida é melhoria. A parte boa, a parte cooperativa é, correção, maioria. Não é nenhum trabalho difícil. É só algo que a gente precisa estar consciente para perceber que a gente não levava o nosso foco para os pontos de contribuição e de facilidade. E passar a redirecionar o nosso foco para os pontos de contribuição e de facilidade. Que eles começarão a gerar pontos de vista mais fluidos, com mais possibilidades. Você vai começar a enxergar a disponibilidade que está acessível para você e que você não enxergava antes, porque você estava com a interpretação da realidade de que aquilo não estava disponível para você, ou de que era difícil. Então você passará a enxergar isso. E caso você tenha realmente alguma crença que seja mais contrativa, você perceberá que tem e irá trabalhar de alguma forma aquilo. Então você vai começar a enxergar as coisas. Você vai começar dentro do seu dia a dia a exercer a sua consciência. Porque é a sua parte consciente que deve dominar todos os programas e todos os impulsos que já vêm e gerenciá-los. Isso é uma coisa que você precisa fazer na sua vida se não quiser ser governado de uma forma completamente condicionada e repetitiva às coisas que vêm e que acontecem. Marluce, lembrei da natureza das árvores e plantas. Elas também transbordam, são abundantes e muitas dão frutas e flores. E não são para elas, elas simplesmente transbordam. Isso é uma das coisas que está disponível. E a gente pode tomar consciência. E pode tomar consciência que isso convive com a lei de dar e receber. Os dois convivem. E eu posso ser as duas frequências, porque elas fazem parte, e eu posso receber das duas frequências, né? Das duas, eu posso receber do transbordo e eu posso receber do equilíbrio. Porque imagina, por que eu tô falando receber das duas? Pra gente não criar o foco e a ponto de vista que eu vou só receber. Eu vou só receber aqui gratuitamente, eu vou fazer mais nada da existência. Poxa, o que aconteceu com a sua capacidade de criar e com o seu poder? Você se anulou? Você não gera mais nada para a vida? Então vai ter esse movimento
dos dois, dessas duas leis, da lei do equilíbrio e do transbordo da abundância que chega. Percebe? E esse transbordo a gente abre espaço. Veja que lindo. Perceba que lindo. A lei do equilíbrio, ele mostra que todos têm poder. Todos são poderosos. E que nós podemos conviver para com o outro a partir da grandeza do outro. E por isso que existe equilíbrio entre dar e receber. Não é lindo isso? É uma lei linda. Todos são grandiosos. Ou seja, todos têm coisas para dar. Você não precisa me dar a mesma coisa que eu dei para você. Percebe? A lei diz isso. E essa do transbordo, ele fala do potencial infinito de cada ser. Algum ser pode desenvolver tão grandiosamente ou ter tão grandiosamente algo jorrando dentro de si que transborda. Fala também da grandiosidade do poder do ser. Então, percebe? Todas essas são coisas lindas e a gente, dentro da nossa interpretação da realidade, a gente pode olhar para essas regências, para essas leis, sobre o foco da expansão. Ok? Gente, essas duas informações, dessas duas lives, elas trouxeram, assim, coisas práticas para o seu dia a dia. Para que você entenda que é a sua consciência, que é você em estado de alerta, ou seja, no estado de presente, observando a sua vida, observando o que você está focando, o que você está criando, que você começa a gerenciar. Poxa, olha, eu só tive focando nas contrações, eu não sabia disso e por isso estava no piloto automático, acreditando que a vida e que todas as pessoas estavam contra mim. Resolver isso é mais fácil do que eu imaginava. Eu não estou dizendo que você não vai ter coisa para resolver ou para mudar, mas que não é tão difícil. Porque quando a gente acredita que é difícil, a gente plasma de que é difícil. E aí as oportunidades que estão ao seu redor não são vistas pelos seus olhos. As facilidades não são compreendidas por você. E isso tudo está acontecendo dentro de um loop interno, tá? Que a gente sempre pode usar a consciência. E, gente, é isso que está vindo para todos nós. Vocês conseguem perceber que coisa linda? Quantas pessoas falando da consciência, falando que são só seus sentimentos e seus pensamentos. Gente, o mundo não é ruim feito a gente achava e difícil feito a gente achava. A gente só estava focando de uma forma polarizada. Isso não dá um ai que glória para vocês? Não é tão difícil quanto a gente percebeu que era. A gente que estava focando que era tão difícil. Com isso, eu não estou dizendo que não haverá transformação, que não precisa haver transformação no mundo ou na sua vida. Eu só estou dizendo que essa transformação não é complicada como você pensou que fosse, como eu pensei que fosse, como a gente sentiu. Foram só as nossas interpretações, as nossas conclusões da realidade, os pontos de vista, a lógica que o nosso sistema esteve usando até agora, que focou no difícil, no contrativo, que olhou para uma pessoa diferente de você e fez com que você achasse que aquela pessoa estava contra você. Mas na verdade ela só era daquele jeito. E você pode, com essa consciência que abrimos aqui, começar a redirecionar o seu foco para cada coisa que acontece. Levei 5 trancadas em 2 horas. Bora lá. Automaticamente você vai pensar que é complicado, que ai meu Deus. Mas aí você usa o quê? A sua consciência. A sua consciência. Pera, 5 pessoas, passou 1000 por mim. As pessoas são cordiais. Proporcionalmente, observa o que está acontecendo. O que a gente fala de estado de presença, porque o estado de presença, ela está observando o que está acontecendo. E isso é algo que a gente ainda está desenvolvendo. Quantas vezes a gente está fazendo não sei o quê e a mente está lá, ó,
criando diálogos com uma pessoa que a gente teve uma treta ou que a gente está num momento de tensão. Aquilo nem está acontecendo, mas você começa a criar, a projetar. Talvez aquilo nem acontecesse se você não criasse, mas você começou a criar por não estar naquele momento. E eu falo para você, uma das coisas que a gente precisa recondicionar e que irá requerer a nossa atenção é o estado de presença, porque nós nos condicionamos a não estar nele. Então é algo que vai requerer um condicionamento, um recondicionamento. Utilizar a consciência e começar a enxergar a nós mesmos e as interpretações que nós demos para a nossa vida e para as pessoas da nossa vida, porque, gente, a gente tem que entender que o que mais conta são as nossas relações. A não ser que a gente vá para um mosteiro sozinho, as nossas relações têm um peso gigante na nossa vida. Ou seja, a nossa interpretação do outro, a nossa disponibilidade do outro, a nossa compreensão do que dá pro outro, porque tem coisa que o outro não consegue dar pra gente, mas você tá ali querendo que o outro dê. Ele não tem condição, é você que não tá consciente de não perceber que ele não tem condição de te dar aquilo. E aí você cria um viés de polarização, quando a tua interpretação poderia olhar para aquele ser, ver que naquele momento ele não tem condições, ele não tem consciência de ser diferente do que é, e você direcionar seu foco para outra coisa, sabe? Então percebe? Isso é uma chamada do nosso poder de volta. Só que isso não é uma virada de chave que eu falo agora para você e você mudou toda a sua vida. Não. Aqui eu tô te dando a semente para eu e você cultivarmos a consciência com essas informações que a gente recebeu. Entender que a gente tem a responsabilidade e a escolha de direcionar o nosso foco. Não importa se a nossa mente sempre vai para o mesmo canto, ela só vai para aquele mesmo canto porque ela está acostumada a fazer isso. E a gente precisa ensinar ela a ir para outro canto, para um canto de contribuição, para um canto de ajuda, e isso vai começar a refletir na nossa vida. Não, Kai, eu fui, mas eu não sei. Ok, você tem uma crença aí mais profunda que precisa ser trabalhada. Começa a fazer uma prática, vai meditar, vai fazer atividade física, você precisa agir. Ou, que as coisas não estão andando, começa a fazer, você precisa agir na vida também. Entende? E ok, não tá, faz um trabalho interno, todo mundo faz trabalhos internos. Aí você faça o que você achar que melhor condiz. Mas tenha consciência, ó, isso aqui tá repetindo e eu não consegui ainda. Ok, existe uma raiz mais profunda que você aí precisa se conscientizar e trabalhar. Mas entende? Tudo isso, quando você está consciente, vem de um lugar de eu estou percebendo, vou fazer isso, eu não estava fazendo antes, vou passar a fazer isso, sabe? Não vem de um lugar de... E seja consciente. E estar consciente é saber que muitas vezes a gente não está consciente. Frequentemente eu falo, a minha consciência é perceber que eu não estou consciente. Eu faço volta. Presta atenção nisso. Você sabe que isso aqui é ser, então por que você está implicando com a pessoa? Eu conversando comigo. Por que você está implicando com a pessoa, hein? É inconsciente é você. Teve até uma das canalizações que eu fiz. Enfim, não lembro quando. Que trazia isso. Que se numa situação que o inconsciente não seja você. Se o inconsciente for o outro, a coisa se resolve. Agora, se o inconsciente for você, aí a coisa não se resolve, a coisa só perpetua. Percebe? E ser consciente está na nossa escolha. E não é uma escolha que a gente milagrosamente vai fazer e do nada a gente se tornou uma pessoa consciente. A gente vai exercitando. A vida é amorosa. O tempo todo ela tá dando chance, gente. Até o povo que a gente esqueceu de falar, e eu vou me colocar aqui na lista. Quando a gente volta a falar, a pessoa é legal. No máximo esculhamba a gente, porque fazia um tempão que a gente não falava, não sei o quê. E depois volta a ser cordial com a gente. Cara, mas não é assim comigo. Mas tem alguém que é. Então, percebe? Então, assim, a vida dá chance o tempo todo. Eu não tava fazendo até agora, mas tudo bem. Em qualquer momento eu posso começar a fazer. Eita, cara, eu notei hoje que eu
tinha esse aqui, ó, fazia isso aqui super inconsciente. Ok, notou agora? Muda agora. Começa a fazer diferente. Cara, eu comecei a fazer diferente, aconteceu não sei o que, agora desandou. Não tem problema. Volta, percebeu agora? Volta. Peça assim, ok, eu quero gerar diferente. Eu tô vendo que, gente, olha quanta contribuição, olha quantas pessoas gostam de mim, insistem, ajudam e... Sabe? Isso tá disponível. Eu posso viver. Essa facilidade nem é uma facilidade que precisa ser conquistada, ela tá aí. As pessoas se ajudam, as pessoas são cordiais, a maioria um se preocupa com o outro, sabe? Existem fontes de ajuda e a gente pode começar a direcionar o nosso foco para toda a contribuição que a vida traz pra gente. Não dizendo que a não contribuição e que pessoas que estão contra não existe. Não é questão disso, não é questão de negar. É questão de focar. Para poder multiplicar na sua vida. Para poder abrir possibilidades. E estar presente na consciência para perceber quando você entrou num viés que não é o viés expansivo, é o viés polarizado. O viés polarizado é uma fabricação nossa. O viés natural da vida é amor, é abundância. E quanto mais nós começarmos a nos alinhar com isso, isso vai começar a existir na sociedade. Só que isso é um movimento individual, percebe? Individual. E, cara, como é que eu ajudo o outro a ter consciência? Você estando. Porque você estando no centro da sua presença, você vai agir com o outro a partir do centro da sua presença. E aí, as fugas e os desesperos mentais dessa pessoa não encontrará campo energético em você para continuar existindo. Percebe? A lucidez é o melhor presente que a gente pode dar pra gente ou pro outro. Eu não sei se essa sua caminhada aí de despertar você fez em prol de você ou você fez por outra pessoa. Pouco importa. Se você fez por você, a lucidez e essa consciência é o que mais pode te trazer, assim, uma coisa incrível. E se você fez pelas outras pessoas ou pelo mundo, também é a sua lucidez que vai trazer para sua consciência a forma mais adequada e mais digna de agir com cada ser, mediante a frequência e a consciência que aquele ser está professando no momento. Então, a melhor escolha que você pode fazer é ser lúcido. Por isso que eu repito que numa situação, o inconsciente, né, uma situação envolvendo pessoas, que o inconsciente não seja você. Se o inconsciente não for você, haverá uma rota. E se você for inconsciente, estou inconsciente, pera, o que é que eu preciso olhar aqui? Eu vou me arrumar dentro de mim para poder que essa situação, que a partir dessa situação gere algo benéfico. Que essa experiência gere algo expansivo. A Márcia, já aconteceu que eu achava que não usei o conhecimento adquirido. Pedi ao universo para me dar outra oportunidade para eu pôr o conhecimento adquirido, pôr em prática e sair do looping. Gente, mas as oportunidades você não precisa nem pedir, elas estão disponíveis. E quando a gente se disponibilizar para o que está disponível, né? A gente que fez lá o trabalho do workshop das perguntas, a gente faz perguntas disso, o que é que está disponível que eu não enxerguei, né? Lembra do exemplo que eu dei? Eu entrei num looping, só que eu dentro do looping, eu não enxergava, minha mente focou numa coisa. Em qualquer momento, gente, isso pode acontecer com qualquer um. Acontece uma coisa, você fica, seu ego desorienta-se, e você foca num aspecto, e aí a sua expansão e a sua visão reduz. E você não enxerga o que está ali. Você fica numa agonia, num desespero. Qualquer momento isso pode acontecer com qualquer um. Faz parte, tá tudo bem. E o que está disponível? O que está disponível? Eu parei de brigar, porque eu ainda estava no looping. É por isso que eu falo que perguntas são importantes. Porque quando você não consegue ficar no centro no momento, porque às vezes a gente não consegue
trazer a consciência tão rapidamente. Aí você faz perguntas, eu comecei a perguntar o que é que eu não tô enxergando, o que é que tá disponível, o que é que tá... Aí começou a ver, eu falei, gente, eu tava doida, esquece, não tinha problema não. Eu tava presa nisso, então eu tava gerando isso. Aí eu entendi. É sobre isso, né? E o convite que eu faço é que tudo isso seja... A gente abra para que seja sabedoria de vida. Para que seja algo, sabe, que se torne parte da nossa energia. E que a gente comece a professar e ser essa sabedoria. Isso é uma coisa que a gente pode conversar com a nossa própria consciência, porque isso é para qualquer um. Não tem que um tem mais tendencioso, outro mais... aquela pessoa... Não, esquece isso. A vida é prática, gente. Quantas pessoas são assim tão ótimas? Aí acontece uma coisa na vida e elas não sabem lidar, e aí fica difícil, como uma pessoa que viveu a vida toda na rua, por exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo, entende? Então, o tempo todo, a sabedoria, ela sabe que o tempo todo você vai aprender com o que vem e descobrir a melhor opção com o que vem. Ou descobrir que o que vem é só algo que vem e passa. E isso, a vida é empírica, né? A vida é empírica, gente. Não tem uma coisa que eu sei agora arrasei, não. A vida é empírica. É feito direcionar o seu foco para o positivo. Isso não é uma coisa que você vai fazer uma vez. Isso é uma coisa que você vai fazer a todo momento. Então, viva. Então, você nem precisa pedir uma oportunidade que elas estão vindo. Talvez não venha no mesmo lugar, talvez não venha com a mesma pessoa, mas está vindo. Não venha do mesmo jeito, mas está vindo. Então, não se preocupe. Eita, cara, eu deixei uma oportunidade passar. Não se preocupa. O que você faz a partir de agora? Eu perdi alguém que foi embora e era uma pessoa maravilhosa. O que você pode fazer a partir de agora? O universo é abundante, as coisas continuam. Se você não se prender naquela forma, outras formas virão para você. Tá bom? Gente, isso era o que eu queria trazer para vocês. Tá bom? Eu convido vocês a reolharem essas duas lives, porque os conhecimentos, eles são complementares. E, ao meu ver, eles são resumidos de uma forma muito prática para você lidar com o seu dia a dia. Que pode te ajudar muito, né? Porque, às vezes, são tantas teorias que, às vezes, eu sei que fica um pouco difícil, né? Da gente saber, peraí, o que é que eu presto atenção agora? Tá acontecendo isso na minha vida, como é que eu lido? Então, eu acredito que essas informações, e principalmente a informação da live de hoje, ela tá muito clara para você entender que é para você exercer a sua consciência, prestando atenção para onde está indo o teu foco e redirecionando. Porque isso eu afirmo. A maioria do mundo é bom e é muito gente boa. A maioria está colaborando com você. Isso é uma afirmação. E quanto mais a gente direcionar o foco para isso, mais essa parte será conhecida por todos. Se hoje em dia, por exemplo, você reclama que os jornais, eles passam só coisas ruins, vamos recondicionar isso dentro da nossa mente? Porque quando a gente começa a recondicionar dentro da nossa mente, de focar no que é expansivo, daqui a pouco os jornais vão estar refletindo isso. E a partir de você, o que você escolhe para dentro da sua mente, dentro do seu coração, isso vai começar a ser refletido no campo. E não se preocupa, esquece o mais, sabe? Muita coisa a gente perde genuíno porque a gente coloca um mais depois. Tá bom? O convite é esse. Eu espero que tenha sido contribuição para todas vocês. E que a gente comece a escolher, exercer a nossa consciência na nossa vida. E essa consciência não é para ser exercida fora, no que o governo faz, no que outro, é para ser exercida dentro. Eu preciso ter essa compreensão dentro. Entender que as coisas variam, porque com o outro também vai variar. Quando eu tiver consciente, a minha visão do mundo vai ser diferente. Tá bom?
Então eu agradeço a todos vocês. Convido vocês depois a partilhar essa live. Eu vou colocar ela no YouTube também, porque no YouTube fica mais fácil da gente visualizar. Essas informações são ricas e eu acredito que ela esteja aqui dita de uma forma que é prática para você olhar para você e chamar a sua consciência no seu dia a dia, tá bom? O poder da sua vida está em você e você pode escolher criar a qualquer momento o que você queira criar, fazendo os movimentos internos necessários para poder criar isso. Mas está na sua capacidade. Quando eu falo de que está na sua capacidade é porque está na sua escolha. E não tenha medo de errar, não tenha medo de ter errado até agora, não tenha medo de ter descoberto que você fez um monte de besteira. Está tudo bem. Qualquer momento que você queira começar a puxar a sua consciência, é só começar a fazer. Mas eu não sei, começa. Apenas começa, tá bom? A Fê foi maravilhoso, a Claudinha, gratidão, a Giza também. Gratidão a todos vocês, tá? Que tenhamos uma semana rica, chamando a nossa consciência, direcionando o foco para a expansão e para a vida, sabe? Isso vai começar a abrir espaço dentro da nossa mente para o nosso campo cósmico mais intenso, que é o coração, começar a conectar, começar a expandir, fazer conexões mais expansivas, tá bom? Gratidão, gratidão, Cristina, gratidão a todos. Um cheiro para vocês.